A porta do quarto abriu-se de repente, e a verdade caiu sem aviso. Ele fez a escolha que escondia há meses. E a exposição aconteceu ali, diante de todos. A esposa de Arthur ficou no vão da porta, imóvel. Duarte recuou meio passo. Ninguém gritou. A punição veio no silêncio espesso, na pausa que queimou mais do que qualquer palavra. Aquilo não era hipótese, era a vida a desmascará-los. Minutos antes, Arthur chegara ao apartamento discreto junto ao parque, um lugar emprestado para 2 horas de calma. Duarte abriu-lhe a porta, puxou-o para um abraço apertado e encostou-lhe a testa, como quem pede coragem. Tinha preparado um jantar simples e desligado o som do telemóvel. Queriam falar baixo, rir, existir sem máscaras. Quando a maçaneta rodou, o coração de Arthur falhou. A esposa viu-os, sustentou o olhar por um segundo eterno e virou costas, sem um som. Duarte vestiu-se à pressa, respirando curto. "E agora?" sussurrou, com a mão ainda a tremer. Arthur aproximou-se, segurou-lhe o rosto com cuidado e respondeu baixo: "Agora eu enfrento o que tenho adiado." O peso da frase feriu os dois. Arthur pegou no casaco e saiu com passos estranhos, como se andasse num chão novo. Em casa, a sala estava acesa. A esposa sentou-se direita, mãos unidas. Não perguntou nada. "Não preciso de detalhes", disse, serena. "Só quero saber se vais continuar a mentir." Arthur abriu a boca para inventar desculpas, mas a voz morreu. Sentou-se na beira do sofá, baixou os ombros e falou como um adulto: "Chega. Gosto do Duarte." A palavra ficou no ar, limpa e firme. A esposa respirou fundo, fechou os olhos e assentiu de leve. "Então, sê honesto. Comigo, com o nosso filho, contigo próprio." Levantou-se devagar. "Hoje dormes na sala." Não bateu a porta. Fechou-a com cuidado, como quem encerra um capítulo. Nessa noite, não houve sono. O telemóvel vibrou. Mensagens de Duarte: "Sinto muito. Não quis magoar ninguém. Diz-me se estás bem." Arthur respondeu curto: "Estou." Havia tensão no corpo e um alívio estranho por finalmente tirar a pedra do bolso. Ao amanhecer, saiu para caminhar junto ao rio. Precisava decidir sem atalhos, sem frases de efeito, sem fuga. Vieram-lhe memórias da primeira conversa com Duarte em Lisboa. Um café depois de uma conferência. O assunto a estender-se naturalmente. A sensação de ser ouvido sem pressa. Depois, mais cafés, passeios, até o elétrico da noite. A vontade de não acabar. Quando Duarte se divorciou, Arthur percebeu que a amizade já tinha mudado de cor. Tentou encaixar essa cor no mapa antigo. Marido atento, pai presente, profissional útil. Mas o mapa não tinha lugar para o nó que apertava o peito. Recolheu a casa ao fim da manhã. A esposa esperava com calma, triste. "Não vamos incendiar nada", disse. "O que interessa, o nosso filho, a casa, a tua verdade." Puxou uma cadeira para ele, gesto simples e difícil. "Ele é adulto, merece ouvir de ti." Arthur assentiu. Tremia-lhe a mão. Ela pousou a sua por cima durante um segundo breve. Um cuidado que doeu mais do que qualquer reproche. "Faz isto direito", pediu. À tarde, Arthur escreveu ao filho: "Preciso de falar contigo. É importante." Enquanto esperava, ligou a Duarte. "Hoje não podemos ver-nos", avisou. "Tenho de dar a cara." Do outro lado, silêncio respeitoso. "Estou contigo", disse Duarte por fim. "Se precisares, fico só a ouvir." O filho telefonou no início da noite. Voz firme: "Pai, aconteceu alguma coisa?" Arthur inspirou e contou sem rodeios. Não culpou ninguém, não enfeitou dores. Chamou Duarte pelo nome, disse que não era capricho, que a verdade chegou tarde. A pausa seguinte foi longa. "Estou magoado por não teres dito antes", respondeu o filho. "Mas prefiro ouvir-te assim do que descobrir por terceiros. Não vou cortar contigo." O nó na garganta de Arthur desfez-se. "Obrigado."
Só te peço uma coisa: sê claro com a mãe e com ele, e não prometas o que não podes cumprir. Depois da chamada, Arthur encostou a cabeça à parede e chorou em silêncio. Escreveu a Duarte. Doeu, mas foi limpo. Ele pediu clareza. Duarte devolveu. Orgulho. Arthur ligou. A voz de Duarte veio quente, sem dramatismos. Estou aqui. Tenho medo do que vem a seguir, confessou Arthur. Eu também, disse Duarte. Mas hoje fizeste o que tinhas de fazer. Ela foi digna, continuou Arthur. Pediu-me verdade. Vou dar-lhe. Nessa semana, Arthur passou 2 noites na quinta da família, nos arredores do porto. Levou uma mochila, o portátil e silêncio. Ligou ao filho todos os dias. Conversas curtas, diretas. Menos gelo a cada chamada. No terceiro dia, o filho perguntou: Vais ficar com o Duarte? Arthur demorou a responder. Quero, mas há tempos a respeitar. Não quero atropelar ninguém. Eu não preciso que finjas, devolveu o filho. Preciso que sejas constante. À noite, Duarte apareceu numa videochamada com um sorriso cansado. Não vou aí sem pedires, prometeu. Se precisares só de silêncio, eu fico. Arthur abanou a cabeça. Preciso de saber que não me soltas. Não te largo, disse Duarte. E o modo como cerrou o punho diante da câmara substituiu um abraço. Arthur encostou a palma ao ecrã. Gesto simples e verdadeiro. Obrigado. No fim de semana, Arthur voltou a casa para uma conversa prática. A esposa tinha uma lista de perguntas. Contas, prazos, quem avisa quem. Não houve gritos, houve organização e tristeza. Quero dignidade, disse ela. E o nosso filho não é mensageiro. Arthur assentiu. Eu falo com a família. Assino o que for preciso. E não vou esconder o nome dele. Foi a primeira vez que disse o nome dele, ali, de cabeça levantada. A esposa percebeu e estendeu-lhe um copo de água. Ele segurou-lhe os dedos por um instante. Um agradecimento real. Ao final da tarde, ao sair para respirar, Arthur escreveu a Duarte. Hoje a verdade ficou de pé. Veio de volta. Orgulho em ti. Guardou o telemóvel e caminhou até ao portão do parque. Havia papéis a tratar, explicações pela frente e receios justos. Mas havia também um começo legítimo. Gente a lidar com gente, sem teatro. O telemóvel vibrou de novo. Era o filho. Jantamos amanhã? Quero ouvir mais. Arthur respondeu. Amanhã. Obrigado por me dares chão. Respirou fundo. Não era vitória nem derrota. Era o primeiro dia em que a verdade não pesava mais do que o corpo. A verdade já tinha sido dita, mas o silêncio em casa continuava denso. Arthur sentia cada olhar da esposa como um lembrete do que tinha acontecido, mas também como um estranho sinal de respeito. Não havia gritos, apenas uma calma pesada que obrigava cada um a medir os gestos. O filho, por sua vez, telefonava todos os dias. Essas conversas tornaram-se a âncora de Arthur. Curtas, diretas, mas cheias de um cuidado que o surpreendia. Pai, não fujas de mim. Quero estar contigo nesta fase, repetia o rapaz. Foi numa dessas chamadas que o filho perguntou de frente. Ainda falas com o Duarte? O coração de Arthur bateu mais rápido. Podia mentir, mas decidiu manter a linha que prometera. Falo. Preciso dele. E sinto falta quando não está. Do outro lado, uma pausa longa. Depois, um suspiro. Não é fácil ouvir isso, mas é melhor ouvir assim do que viver no escuro. Só quero que não me escondas nada. Naquela noite, Arthur pegou no carro e foi até a quinta, afastando-se do ruído da cidade. Queria respirar, mas levou consigo um vazio que não largava. Mal chegou, recebeu uma mensagem de Duarte. Como estás? Não precisares responder. Só quero que saibas que penso em ti. Arthur hesitou, mas respondeu. Estou cansado, mas bem. Obrigado, Duarte. Não insistiu. Respeitou o espaço. Esse silêncio compreensivo foi mais forte do que qualquer discurso.
2 dias depois, já em pleno sábado, Arthur levantou-se cedo para caminhar pelo campo. Enquanto seguia pelas veredas, o telemóvel tocou. Era Duarte. A voz dele vinha firme, mas embargada de emoção. Preciso de te ver. Nem que seja só para falar meia hora. Posso passar? Arthur fechou os olhos e apertou o punho. A vontade de dizer sim explodia, mas o medo de precipitar tudo também. Não ainda. Dá-me mais tempo. Respondeu. Do outro lado, silêncio. Depois, um simples. Está bem? Espero o tempo que precisares. Essa resposta, dita sem cobrança, fê-lo tremer. Percebeu que Duarte não era apenas paixão escondida. Era paciência. Era cuidado. Sentou-se no muro da quinta e chorou sozinho, não de culpa, mas de reconhecimento. Havia alguém disposto a ficar. Na segunda-feira, ao regressar ao porto, encontrou o filho à espera à porta de casa. Queria jantar contigo, disse o rapaz, segurando 2 sacolas. Cozinharam juntos, riram de pequenas histórias, e no fim, o filho pousou a mão no ombro do pai. Vejo que estás mais leve. Se for por causa dele, então não escondas. Só não esqueças que continuo aqui. Arthur sentiu um calor no peito. Apertou a mão do filho com força e deixou escapar. És melhor do que eu merecia. Nessa mesma noite, ligou a Duarte. Preciso de te dizer uma coisa. Ele sabe. E não me rejeitou. Do outro lado, Duarte respirou fundo, emocionado. Então há futuro. Não perfeito, mas há. Arthur fechou os olhos. Encostou o telemóvel ao peito e murmurou. Obrigado por não teres ido embora. As semanas seguintes foram feitas de encontros breves, sempre com cuidado. Um café às escondidas, uma caminhada em ruas mais calmas, pequenas conversas em carros parados. Mas, nesses momentos, havia sempre gestos simples que valiam mais do que horas de fala. Duarte tocava no braço de Arthur enquanto ria. Arthur passava-lhe discretamente a mão nas costas antes de se despedirem. Eram toques rápidos, mas carregados de uma intimidade que crescia sem pedir licença. Certa noite, chovia. Arthur ligou a Duarte e disse: Queres vir? Não aguento mais esta distância. Duarte apareceu de casaco encharcado, e assim que entrou, os dois abraçaram-se no corredor, sem dizer nada, durante longos segundos. Arthur apoiou a cabeça no ombro dele e confessou: Tive medo de te perder. Duarte apertou-o com força e respondeu: Enquanto depender de mim, não te perdes. Foi nessa noite que decidiram pela primeira vez não falar de segredos nem de receios. Ficaram no sofá, partilhando histórias banais, gargalhadas e silêncios confortáveis. Quando o sono os venceu, Arthur adormeceu, com a mão entrelaçada na de Duarte. Era um gesto pequeno, mas a certeza que trazia era gigante. Ali havia verdade. O equilíbrio que Arthur e Duarte construíam parecia frágil como vidro. Cada encontro dava-lhes forças, mas também trazia a sombra de serem descobertos. Um sábado à tarde, quando finalmente decidiram jantar fora pela primeira vez, Arthur notou 2 colegas do trabalho no mesmo restaurante. O sangue gelou-lhe nas veias. Duarte percebeu de imediato e tentou acalmar. Olha para mim, não para eles. Mas Arthur baixou os olhos, as mãos a tremerem sobre a mesa. O jantar acabou rápido, sem sobremesa, sem a alegria habitual. Ao saírem, Duarte segurou-lhe o braço. Não podemos viver sempre a fugir. Arthur soltou-se, impaciente. E queres que faça o quê? Que me levante e anuncie ao mundo? O tom duro feriu os dois. Caminharam em silêncio até o carro. Antes de entrar, Duarte disse apenas: Não peço anúncio, peço coragem. Durante dias não se viram. Arthur mergulhou no trabalho, evitando mensagens. Duarte respeitou, mas a ausência era um peso. O filho, percebendo a distância, perguntou-lhe: Discutiram? Arthur hesitou. Depois respondeu:
Ele quer pressa. Eu preciso de tempo. O rapaz, com calma inesperada, devolveu. Tempo sem clareza é só desculpa. Naquela noite, Arthur finalmente ligou. A voz de Duarte vinha tensa, magoada. Senti que voltei a ser segredo, e não sei se aguento outra vez. Arthur fechou os olhos, encostado à parede. Não é segredo, é medo. Tenho medo de perder tudo de uma vez. O silêncio do outro lado doeu mais do que qualquer reproche. Quando Duarte falou, a voz tremia. Então, talvez precises de perder primeiro para perceber o que realmente queres. As palavras ficaram a ecoar. No dia seguinte, Arthur foi até a quinta, sozinho. Chuva a bater no telhado, vinho pela metade, pensamentos em turbilhão. Passou horas a rever cada decisão. A mentira inicial, o choque da esposa, a reação do filho. Tudo apontava para o mesmo. Duarte pedia-lhe presença, não perfeição. Mas Arthur ainda tremia diante da ideia de viver sem máscaras. No meio dessa crise, recebeu uma mensagem curta. Não vou desistir de ti, mas não posso viver metade de uma vida. Leu e releu até a bateria do telemóvel acabar. A dor era clara. Duarte estava lá, mas já não aceitava ser sombra. Dias depois, encontraram-se finalmente num café discreto. O ar entre eles estava carregado. Arthur tentou sorrir, mas Duarte foi direto. Diz-me, Arthur, vais escolher continuar a esconder-te ou vais escolher viver comigo? A pergunta atravessou-o como lâmina. Ele não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão por cima da mesa e segurou a de Duarte. O gesto era simples, mas público. O coração disparou. Duarte olhou-o, emocionado, mas ainda firme. Isto é bonito, mas não chega. Preciso ouvir-te. Arthur baixou os olhos, incapaz de prometer o que ainda não sabia cumprir. Duarte retirou a mão devagar. Então pensa. Mas lembra-te, pensar demais também é perder. Levantou-se, tocou-lhe no ombro e saiu, deixando Arthur sozinho com o eco das próprias hesitações. Naquela noite, Arthur voltou a casa devastado. O filho percebeu de imediato. Pai, estás a chorar? Arthur não respondeu. O rapaz aproximou-se, pôs-lhe a mão no ombro e disse: Ele faz-te bem. Só não sei se tens coragem para o segurar. Essas palavras, ditas sem julgamento, foram como um espelho. Pela primeira vez, Arthur viu-se como era, preso entre dois mundos, arriscando perder o único que ainda lhe dava sentido. O domingo amanheceu pesado. Arthur acordou cedo, mas ficou sentado na beira da cama, mãos unidas, como se a respiração não bastasse. O silêncio da casa gritava mais do que qualquer discussão. Pegou no telemóvel, viu as mensagens antigas de Duarte e quase escreveu. Mas apagou. A angústia era tanta que saiu para caminhar sem destino, até parar junto ao parque, onde costumava encontrar paz. Ali, sentado num banco, lembrou-se da noite no restaurante, da discussão, do olhar ferido de Duarte. A verdade é que o medo não o deixava avançar, mas perder Duarte já se tornava insuportável. Naquele instante, percebeu. Se não fizesse nada, iria destruí-lo. No mesmo dia, ligou-lhe. Preciso de falar contigo. Hoje. Duarte hesitou, mas aceitou. Encontraram-se na quinta, longe de olhares. O momento foi tenso. Duarte entrou, deixou a mala no chão e cruzou os braços. Diz Arthur. Já não quero meias palavras. Arthur aproximou-se, parou diante dele e, antes de falar, tocou-lhe na mão. Não aguento mais viver dividido. Tenho medo, mas tenho mais medo de te perder. Duarte engoliu em seco, tentando não se comover. Então mostra-me, não só com palavras. Nesse instante, Arthur fez o que nunca ousara. Abriu a porta de casa, levou Duarte até a varanda e ali, à vista dos vizinhos, puxou-o para um abraço apertado. Não foi longo, nem teatral, mas foi verdadeiro.
O coração de Arthur disparava. Sabia que talvez alguém visse, mas pela primeira vez isso pouco importava. Duarte, sem acreditar, encostou-lhe a cabeça ao ombro. Agora já não é segredo, murmurou Arthur. Duarte respirou fundo, a voz embargada. Esperei ouvir isso, mas ainda tens de dizer mais uma vez. Não a mim, a ti mesmo. No fim do dia, Arthur reuniu coragem e contou tudo ao filho, desta vez sem hesitar. Estou com o Duarte. Não sei o que o futuro nos reserva, mas é com ele que quero estar. O rapaz ficou calado. Depois aproximou-se e abraçou-o. Finalmente, pai. Não pela escolha em si, mas porque deixaste de esconder. Essa noite, Duarte ficou na quinta. Jantaram simples, riram nervosos e, quando a casa ficou em silêncio, sentaram-se no sofá, lado a lado. Arthur pegou-lhe na mão, sem medo de ser visto. Amanhã começa a parte difícil. Papéis, explicações, comentários. Mas se estiveres comigo, eu enfrento tudo. Duarte apertou-lhe os dedos e respondeu. Não quero mais fugas. Só avanço. Foi ali, entre um copo de vinho e lágrimas contidas, que os dois perceberam que a escolha tinha sido feita. Não era uma promessa distante, era um passo concreto. Arthur deixara de ser espectador da própria vida. No regresso ao quarto, antes de se deitar, Duarte tocou-lhe no rosto e disse baixo: Hoje ganhei-te por inteiro. E Arthur, com lágrimas de alívio, respondeu: Hoje deixei de me perder. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e alívio. O divórcio de Arthur avançava com papéis, advogados e explicações difíceis, mas a decisão já não lhe pesava como antes. O filho, embora ainda abalado, mantinha-se presente, ligava, almoçava com ele, perguntava por Duarte sem rodeios. Cada gesto do rapaz era uma confirmação de que o vínculo entre eles resistiria. Um mês depois, Arthur convidou o filho a passar o fim de semana na quinta. Duarte estava lá. O encontro foi tenso nos primeiros minutos. Cumprimentos curtos, silêncios estranhos. Mas, à medida que as horas passaram, o gelo derreteu. Cozinharam juntos, jogaram cartas, conversaram sobre futebol. A certa altura, o filho olhou para Duarte e disse: Vejo que faz bem ao meu pai. Isso basta. As palavras, simples, caíram como bênção. Naquela noite, Arthur deitou-se mais leve do que em muito tempo. Duarte, ao lado dele, segurou-lhe a mão e sussurrou: Não é perfeito, mas é real. Arthur apertou-lhe os dedos. Prefiro o real do que qualquer ilusão. As semanas transformaram-se em meses. O olhar dos vizinhos, os comentários de familiares distantes, tudo isso existia, mas já não era prisão. O que importava era a vida que começavam a construir, acordar juntos, partilhar rotinas, planear viagens curtas. Nada grandioso, mas tudo cheio de verdade. Um sábado à tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Duarte parou. Puxou-o pelo braço e disse: Lembras-te da primeira vez que tiveste medo de ser visto? Arthur sorriu. Um sorriso cansado, mas seguro. Hoje já não tenho medo, tenho orgulho. Duarte beijou-lhe a testa, gesto discreto e terno. E os dois continuaram a andar, lado a lado, sem se esconder. O filho, cada vez mais presente, trouxe a namorada num fim de semana. O ambiente foi leve, com conversas naturais e risos soltos. Ao despedirem-se, abraçou o pai e murmurou: Agora sim, estás inteiro. Foi nesse momento que Arthur percebeu. A aceitação que tanto temera vinha de onde menos esperava. Do próprio filho. No silêncio da noite, sentado na varanda da quinta, Arthur refletiu. Se pudesse voltar atrás, teria escolhido a honestidade desde o início. Não para evitar dores, porque elas sempre existiriam, mas para não arrastar ninguém para uma vida de sombras. Olhou para Duarte, que adormecia no sofá, e sentiu gratidão. Não era apenas amor, era companheirismo, paciência, coragem.
Pegou no telemóvel e escreveu uma mensagem curta, mas carregada de tudo o que aprendera. Vive com verdade. A mentira destrói, mas a verdade liberta. Guardou como rascunho, talvez para um dia enviar ao filho, ou talvez apenas para nunca esquecer. Antes de ir dormir, aproximou-se de Duarte, acariciou-lhe o rosto e disse baixinho: "Obrigado por me teres ensinado que o amor só existe quando é inteiro." Duarte abriu os olhos por um instante, sorriu e respondeu: "E obrigado por teres escolhido viver." Naquele momento, Arthur compreendeu que, apesar de todos os tropeços, tinha chegado onde sempre quis, a um lugar onde não havia medo, apenas vida partilhada. E essa foi a maior vitória de todas.